Opa, então, nesse vídeo, mais uma questão de estática aqui para nossa playlist de estática no canal. Antes do vídeo começar, eu quero avisar que eu posto aqui nesse canal dois vídeos todos os dias, às 10 horas e às 15 horas, respondendo questões de matemática, seja para concurso, seja para faculdade, para Enem, para vestibular, qualquer coisa. Então, se você quer aprender matemática, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, a questão de hoje ela está no livro Mecânica Vetoriais para Engenheiros, tá na página 170 do livro. É, não é do PDF, caso você tenha aí, é a página do livro mesmo. E é um problema resolvido, número 4.3. A, que... a questão diz o seguinte, ó. Um vagão de carga está em repouso sobre um trilho, formando um ângulo de 25 graus com a vertical. O peso bruto do vagão e sua carga é 24.750 newtons e em um ponto atua 75 centímetros do trilho, no meio entre os dois eixos. O vagão é amarrado por um cabo a 60 centímetros do trilho. Determine a tração no cabo e a reação em cada par de rodas. Bora lá. Aqui está o objeto, tá? Ele está a 25 graus com o trilho, 25 graus ali. O cabo está aqui, esse cabo está amarrado a 60 centímetros do trilho. E o ponto G, que é o meio geométrico do objeto, ele está a 75 centímetros. Ou seja, a força-peso vai ser aplicada aqui. Lembrando que a força-peso em um objeto sempre é aplicada no meio geométrico dele, certo? E a questão ainda diz que tem mais 62,5 mais 62,5, ou seja, 62 centímetros e meio da roda até o meio geométrico e depois até a outra roda mais 62,5. Total dá 125 centímetros de objeto. Beleza? Sabendo disso, a gente vai poder utilizar no nosso cálculo de momento daqui a pouco. Mas primeiro, a gente tem que organizar essas informações. Para organizar essas informações aqui, a gente vai anotar primeiro o que é que a gente está querendo nessa questão. A questão ela pede para a gente a tração no cabo e pede a reação nas rodas. Eu vou chamar a roda de A e a outra roda de B. E eu vou fazer um desenho aqui, ó, para que você possa entender o que é esse objeto, o que é esse vagão aqui. Finge que isso daqui é um vagão. É... tá. A roda, ela permite ela é diferente de um pino, por exemplo. A roda, ela não fixa o objeto no eixo X. Ela permite o movimento. Então, a reação eu vou chamar essa roda aqui de A e essa outra roda de B. A reação de A em relação ao eixo X não existe, porque ela não faz um movimento contrário na roda para que o objeto fique parado. Ela permite que mexa em X. Agora, se o objeto tentar entrar no chão, aí A faz uma força de reação para que a roda não entre. Então, existe aqui AY, mas não existe AX, sendo que AY vai ser positivo, né? Y positivo, Y está subindo. E também vai a mesma coisa para BY. Então a gente vai ter AY e BY, mas a gente não vai ter AX, certo? Nem BX. Deixa eu ver outra coisa que... outra coisa aqui é que pelo objeto ele está inclinado a 25 graus, a força gravitacional ela não vai ser somente no eixo Y, tá? A gente tem a força peso, geralmente, no meio do objeto, né? E sempre com peso em Y. Sempre a força peso, a gente quando vai calcular o somatório de forças, a gente só coloca a força peso em Y. Nesse caso, quando a gente tem um objeto inclinado, a gente tem que colocar a força peso nos dois, tanto em X quanto em Y. Porque agora a força peso, ela não está puxando só para Y, só para cá, no caso, descendo aqui assim, né? Ela vai ter uma força em X também, certo? Como que isso se explica? Olha só, tem um objeto aqui, ele está em um plano aonde não está inclinado. A força gravitacional só está fazendo força para baixo, certo? No momento que eu inclino meu objeto, a força gravitacional ela faz o trabalho de descer o objeto, certo? É somente a força gravitacional que está sendo aplicada. Então, se ele tá querendo descer,
vai ter uma força gravitacional aqui em X. E ela vai ser o quê? Em X positiva, né? Porque se eu girar esse objeto aqui, eu percebo que o X ele tá positivo, né? Tá para a direita, e o Y negativo, ok? Já a tração no cabo, ela tem que manter em repouso, então ela vai estar segurando o objeto indo para trás. Nesse caso aqui, ó, ela vai ter também uma força em X negativo, porque está indo para a esquerda, e em Y positivo, porque vai estar negando a força da gravidade. Beleza? Então eu já falei aqui, ó, vai ter TCX e TCY. Eu vou até chamar de I, J e K, certo? Para facilitar a nossa conta aqui. Facilitar não, é só um jeito de chamar aqui diferente. Aqui vai ter em J e aqui em J. Certo. E está faltando a força peso, né? Que também vai ter força peso em I e força peso em J. Eu já vou até colocar aqui, ó, que a força peso ela vai ser uma multiplicação, não vai ser só o 24.750. Ela vai multiplicar por seno ou cosseno. Como que eu sei qual utilizar? Que eu sei se eu vou utilizar seno ou cosseno? Olha só, tem uma regra bem simples que é só toa, que é o seguinte: seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu estiver olhando para o cateto oposto, eu tiver que saber o cateto oposto, eu vou utilizar seno. Se eu tiver que achar se eu estiver utilizando o cateto adjacente, eu vou usar cosseno. E se eu souber os dois e eu não quiser a hipotenusa, né, eu não estiver olhando para a hipotenusa, eu vou utilizar tangente. Nesse caso aqui, olha como o objeto ele está. O ângulo que a gente tem está aqui, 25 graus, certo? O cateto oposto está aqui, só que eu nem preciso saber dele. Eu só preciso saber desse lado daqui. E esse lado aqui é o nosso cateto adjacente, né? Digamos que eu fechasse aqui, ó. Certo? Perdão, aqui é a hipotenusa, aqui seria o cateto adjacente. E aqui nosso cateto oposto. Se eu estou utilizando, se eu quero saber então, hipotenusa e cateto adjacente, eu vou utilizar cosseno, certo? Existem bilhões de formas de você saber qual utilizar aqui, seno ou cosseno. Use a forma que você achar melhor. Essa daqui é a minha. E como eu já identifiquei aqui, nesse caso eu vou utilizar cosseno para x e seno para y. Então aqui vai ser vezes o cosseno de 25. E para PJ, né, que é o nosso P em Y, vai ser o 24.750 vezes o seno de 25. Certo? Beleza. Então agora a gente já tem as informações que a gente precisa. Já foram 8 minutos de vídeo aqui só para a gente reunir as informações que a questão dá. Bora calcular PI e PJ. 24.750 vezes o cosseno de 25 é igual a 22.431,12. Então, vou colocar aqui em cima. PI é igual a 24.750. 22.431. 22.431,12 em I. Eu posso colocar o I aqui, né? E aí aqui, só para facilitar para vocês, eu coloco o X. E em PY vai ser 24.750 vezes o seno de 25. Dá 10.459,80 em J. Beleza? Fechou. As outras aqui a gente ainda não sabe. A gente vai descobrir fazendo somatório de forças. Pelo menos a tração no cabo a gente consegue descobrir. Por quê? Olha só. TCX vai ser TCI. As únicas forças que a gente tem em X é a tração no cabo e a força peso.
Então a gente já consegue descobrir quanto que vale a tração no cabo. Olha que questão fácil. A gente consegue descobrir que, fazendo o somatório das forças em X, a gente tem 22.431, ó, em X, tá? 22.431,12 e ele tá positivo, né? Porque a força peso, lembra que eu falei? A força peso, ela vai estar para baixo e para a direita. Então y é negativo, ó, e x é positivo. Já a tração no cabo é o contrário, vai ser para a esquerda em x e positivo em y. Então, positivo em y, negativo em x. Então aqui eu já coloco menos TCI. O que eu posso fazer aqui? Eu sei que o somatório das forças, para o objeto estar em repouso, tem que dar igual a zero. Então eu posso colocar o I em evidência. Fx vai ser igual a I 22.431,12 menos TC. E isso tem que dar igual a zero. Bom, para que isso dê igual a zero, TC tem que ser igual a 22.431. Então eu já descobri a tração no cabo, tá? É a primeira coisa que a gente já consegue descobrir aqui. A tração no cabo é igual a 22.431,12, certo? Então já descobrimos aqui a tração no cabo. Bom, agora a gente pode fazer para descobrir Fy, né, o somatório das forças em y, para que a gente possa descobrir a J, no caso a y e BY. Opa, é somatório das forças em y vai ser igual menos 10.459,80 em J, mais TCJ, mais AJ, mais BJ. Bora lá, bora ver se tá tudo certo aqui. A força peso é para baixo, a força da tração no cabo é para cima, a força AJ também vai ser uma reação para cima e a força BJ também para cima. Beleza. Aqui a gente já tem quem é TC, né? Então a gente já consegue fazer o seguinte, ó. Fy é igual a menos, eu colocar o J em evidência, menos 10.459,80 mais TC. Quem é TC? 22.431,12. É isso mesmo, 22.431,12 mais A mais B. Certo? Beleza. Isso daqui tudo tem que dar igual a zero. Já dá pra gente fazer essa conta, né? Então, 22.431,12 menos 10.459,8 dá 11.971,32. Então eu vou colocar já abreviado aqui 11.971,32 mais A mais B. E isso tem que ser igual a zero. Beleza. Agora, nesse ponto aqui, a gente trava porque a gente não sabe quem é A nem quem é B. Então, o que a gente precisa fazer? Somatório de momento. O somatório de momento, lembrando que momento é igual a força vezes a distância, certo? E o momento é uma força de giro, ou seja, se eu estou com um objeto apoiado aqui e eu aplico uma força aqui, ele vai tender a girar e não a ir para cima, né? Assim, se ele está segurando aqui, é uma tendência de giro.
E é essa tendência de giro que a gente chama de momento. E aí eu calculo a força sendo aplicada aqui no meu dedo, vezes a distância do meu dedo até a minha outra mão, né? O meu apoio. Então, força vezes a distância da aplicação da força até o apoio. Beleza? Então, a gente vai aplicar esse somatório de momento aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar algumas coisas aqui. Eu vou arranjar isso daqui pro canto, certo? Beleza, bora lá. Ganhou espaço aqui no quadro. Para calcular o somatório de momento, muita gente fica na dúvida de onde tem que calcular o momento, tá? Em qual ponto eu vou calcular? Note o seguinte: o momento ele vai ser a força vezes a distância. Então, se você colocar ele em um ponto que você não anula nenhuma, você sempre vai ter ainda o mesmo A e o mesmo B, tá? Então, você não vai conseguir tirar nenhuma dessas incógnitas. Você tem que fazer o cálculo de momento exatamente num ponto aonde você anule uma força que você não sabe, uma força das incógnitas. Como assim? Bora lá, né? Você tem um objeto aqui. Ele tem AY e BY, certo? E você não sabe quais são esses valores aqui. Se você calcular o momento aqui, ele vai ter uma força ainda de AY vezes a distância de AY até o ponto que você está calculando, né? Vezes D. Ou seja, o AY ainda vai estar na conta. E o BY também. Você não vai conseguir sair daqui para lugar nenhum. Agora, se você calcular o momento em cima de um desses pontos, ou seja, se você calcular o momento aqui, ó, em cima de A, né? Mesmo que você tenha uma força de AY, você quando multiplicar pela distância vai ser zero. Aí você zera y, logo você vai encontrar by, porque agora by vai ser a distância de B até lá. E aí você tem a distância aqui. Então, quando for calcular o momento, coloque o ponto de cálculo, né, o ponto de momento, em cima de um ponto que você quer anular, certo? Ou no caso, em cima de um ponto que você quer achar. Eu vou colocar então o momento em A, beleza? O momento em A vai ser o quê? Eu vou agora calcular todas as forças aplicadas nesse objeto vezes a distância desse ponto até o ponto A. E isso a gente sabe. Bora lá. Primeira força que está sendo aplicada é a força peso, né? A gente tem a força peso sendo aplicada nesse objeto no meio geométrico. Lembrando aqui, ó, vou ter que desenhar esse carrinho de novo e vou ter que deixar ele aqui, né? Beleza. Aqui a gente tem um ponto no meio, aqui a gente tem A, aqui a gente tem B, certo? A gente sabe que a força PX é 22.431,12, PY é menos 10.459,8. Então, a gente vai novamente aqui, né? I e J, esqueci de colocar isso. Beleza. Quando a gente estiver calculando isso daqui, você vai perceber que a questão diz que aqui tem 62,5 e para cá 62,5 também. E ainda diz que tem a tração no cabo. Essa tração no cabo ela vai ter 15 de altura, certo? Todos esses valores aqui são os que a gente vai utilizar. Então, primeira coisa, a gente vai utilizar a força do peso, força peso vezes 62,5, certo? 62,5 está no eixo X ou no eixo Y? Está no eixo X, né? Então vai ser 62,5 I vezes a força peso. Isso daqui é a distância. E agora eu vou calcular a força. A força a força peso é 22.431,12. 31,12
em I menos 10.459,80 em J, certo? Beleza. Isso daqui é a força. Agora eu vou continuar aqui, tá? Mas, quais são as outras forças que estão sendo aplicadas nesse objeto? Bora lá. A gente tem a força da tração do cabo, não é? 22.431. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer a mesma regra, tá? Vou colocar primeiro a distância e depois a força. A distância, infelizmente, a questão não dá pra gente que essa distância daqui. Então, a gente tem que supor que o cabo ele tá aqui também. Ele está puxando exatamente em cima da roda. Então eu não vou ter distância em X, mas eu vou ter 15 centímetros em J. Então eu vou colocar aqui, ó, 15 J, certo? É assim que a gente tem que supor essa questão, é assim que o problema na questão resolveu, que o livro resolveu essa questão. Beleza. Então essa daqui é a distância vezes a força da tração do cabo, que é quanto? 22.431,12 em que? Em I. Lembra, né, que a gente colocou que TCX, a gente encontrou TCX que dava isso daqui. Então, ela está em I. Ok? Beleza. Qual a outra força que a gente tem aqui? B. B vai ser, então, qual que é a distância de B para A? 125. 125 em que? Em X. Então, colocar o I. Vezes a força que está sendo aplicada. A gente não sabe, né, quanto que vale BY, mas a gente sabe que é BJ. Então, eu vou colocar aqui vezes BJ. Ok? Pronto. Agora aqui a gente já tem como resolver, como achar BJ, porque a gente só tem uma incógnita para encontrar. Depois que a gente encontrar o BJ, a gente pode substituir aqui em cima, no somatório de forças, que é BJ. Beleza? E substituindo a gente encontra aí a nossa solução. Bora lá. Primeira coisa, IJK. Vou fazer mais embaixo aqui, né? Isso daqui é o macete que o professor ensinou para a gente calcular isso daqui sem precisar usar vetores, né? Ou matrizes, tá? Se eu faço I vezes J, eu tenho K positivo. Se eu faço J vezes K, eu tenho I positivo. Se eu faço K vezes I, eu tenho J positivo. Agora, se eu fizer no outro sentido, K vezes J, eu vou ter negativo, menos I. J vezes I vai dar menos K. Vocês entenderam? E se eu multiplicar I vezes I, dá zero. Sempre que eu multiplicar uma letra pela mesma letra, vou zerar. Então, ó, 62,5. I vezes esse valor vezes I, zera. Certo? Vou colocar aqui sinal de igual. Porque esse momento tem que dar igual a zero. Então, I vezes J dá K positivo. Então, vou colocar aqui que é mais. Só que como aqui tem um menos, então, menos. 10.459,80 10.459,8 vezes 62,5 653.735 menos 653.737,5. Beleza. I vezes J dá K. Então, coloco o K aqui. Beleza, bora continuar, né? 15. J vezes I dá menos K. Então, eu já coloco o menos aqui. Não tem nenhum outro menos para multiplicar aqui. Então, vai ficar menos. 15 vezes 22.431,12. Dá pra gente 336.466. 336.466,8. J vezes I deu K. Deu menos K. Eu já coloquei o menos aqui, então beleza. E agora, por último, 125I vezes J. I vezes J dá K positivo. Então, mais 125 vezes B,
125BK, certo? A gente sabe que isso daqui tem que dar igual a zero. Então eu posso colocar o K em evidência, já que a gente só tem K nessa questão, tá? K vai ser... Bora somar logo tudo, né? 336 mil. Ah, já tem um valor aqui embaixo, tá? Vou só colocar a resposta. Menos com menos a gente vai somar. Então, mais 653.737.5. Vou somar. Deu 990. Então, vou colocar menos 990.204,3. Mais 125B. Opa, 125. 125B. Ok? Isso daqui tem que dar igual a zero. Por quê? Porque é somatório de momento. O somatório de momento é um somatório de giro. Se o objeto não está girando, então ele não tem momento. No caso, o momento vai ser igual a zero. Ok? Beleza. Bora continuar isso daqui. Então, 125B vai ser... Eu vou passar para o outro lado, tá? Se eu estou passando para o outro lado do 125B e apagando o K aqui, eu sei que isso daqui tudo de dentro tem que dar igual a zero. 125B menos 125B é igual a menos 990.204,3. Então eu posso substituir o sinal, né? Menos com menos, multiplicar por menos 1. Vai ficar tudo positivo agora. Opa, 990... 204,3. Beleza. O que eu faço? Passo 125 dividindo para o outro lado. Então, eu vou colocar aqui que a resposta é dividido por 125. E eu encontro que o B vale 7.921 ponto, vírgula, né? 63, ok? Então já encontramos aqui o nosso B, a nossa força em B vai ser igual a 7.921,63, certo? Bom, encontrando B, o que é que eu posso fazer aqui? Posso fazer duas coisas para encontrar o A. A gente já encontrou, esse daqui é o B, né? Se esse daqui é o B, é só substituir aqui em cima. Deixa eu subir aqui a câmera. Só substituir no somatório de momento. Se eu só tenho BY, eu não preciso, eu só já parou por aqui, tá? Eu sei que B vai ser igual a BY. Então B, a reação em B vai ser 7.921,63. No livro ele arredonda para 7.922, tá? Agora a última coisa que falta é A. Ó, você pode fazer de duas maneiras. Ou você refaz o cálculo de momento, agora considerando o momento em B, e aí você faz esse cálculo todo de novo. Ou você simplesmente substitui aqui em cima, que é o que eu vou fazer, substitui B pelo valor que você encontrou, certo? Então bora apagar tudo aqui, ó. Opa, bati na câmera. Acho que eu apaguei aqui embaixo sem querer, que não era para apagar. Acho que estava escrito 7.459,8, né? 80 em J. Beleza. O que é que você faz aqui em cima? Substitui. Então, o somatório das forças em Y vai ser igual a J 11.971,32 mais A mais B, que é quem? 7.921,63. Isso tudo aqui vai ser igual a zero. Beleza. Note mais uma coisa aqui, tá? Que as forças em Y, elas vão estar negativo, tá? Tá, e só agora eu percebi
que uma das forças aqui que eu calculei, eu errei, certo? Vou até pedir perdão aqui, mas é o seguinte, essa força daqui que eu tinha encontrado de 11.971,32, ela foi um somatório que a gente fez no final. Note o seguinte, quando eu falei que era 11.971, eu tinha feito esse valor aqui, esse valor menos esse, não foi? Só que esse valor ele está em x, ele é y, então ele não entra no somatório de forças em y, tá? Então, perdão aí por isso, mas quem chegou até o final do vídeo aqui vai aprender a fazer isso, né? Então, o somatório de forças em y vai ser igual a j e tudo que está em j. Quem que está em j? Esse daqui não está em j. Certo? Então eu vou ter A. O A está em J, né? Está em Y. AY. Vou ter o BY. E vou ter a força peso em Y. Que é quem? Menos 10.459,80. Esse daqui, 7.000, também está em Y. Certo? Então, posso colocar aqui, ó, mais 7.921,63 e PY, que é menos 10.459, menos 10.459,80, certo? Isso tudo igual a zero. Cara, 30 minutos de vídeo, eu errei uma coisa lá no início. Enfim, bora lá. 10.459,8 menos 7.921,63 vai ficar 2.538,17. Então a gente já sabe que se esse valor aqui tem que dar igual a zero, vou deixar o A desse lado, vou passar esses dois para o lado de lá, e aí vai ficar que A é igual a 2.538,17. Certo? Isso está no eixo J. Então, AY é igual a 2.538,17 J. Bom, o livro ele até arredondou, tá? Os valores. O livro ele encontrou que a tração no cabo aqui é de 22.431, ele não colocou vírgula 12. Em B, ele encontra 7.922, eu encontrei 7.921,63. E em A, o livro encontra 2.538. E eu achei o vírgula 17 a mais. Beleza? Bom, eu espero que você tenha aprendido a fazer esse tipo de questão, que você não erre no mesmo ponto que eu e que você acerte aí a questão quando cair na sua prova, beleza? É isso e até o próximo vídeo.